Este vai ser um vídeo sobre um tema muito importante. O título deste vídeo vai ser Estudo sério, metódico e continuado é igual a conhecimento. Como eu disse, e vou repetir mais de uma vez aqui, este é um tema importante e ao longo do vídeo eu vou justificar por que é importante. Esta frase é de um homem que eu admiro muito, é um francês de nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele é mais conhecido pelas pessoas por Allan Kardec. Mas aqui este vídeo não vai ser sobre religião, sobre espiritismo, embora eu vá falar algumas coisas. E Denisard, né, muitos chamavam ele, porque o nome dele é grande, chamavam de Denisard, de Rivaio. Denisard era um homem, foi um homem muito estudioso, muito estudioso. Ele era professor de francês, também era pedagogo, ele escrevia livros, né, escreveu, por exemplo, gramáticas francesas, ele era poliglota, ele traduzia livros e ele também tinha conhecimentos científicos, né? Ele estudava muito, era um homem curioso. Então esta frase, o estudo deve ser sério, metódico e continuado, né? Esta frase é dele. E eu vou falar um pouco sobre ela. Primeiro, o estudo deve ser sério. É uma coisa básica, mas infelizmente muitos não fazem. Muitos que dizem que estudam, não estudam. Há pessoas que têm diploma universitário, mas iam na faculdade, falavam para outras pessoas assinarem para elas, colavam nas provas, ou seja, isso não é seriedade, inclusive é falta de caráter, né? Pessoas assim, e eu conheço algumas, criticam a corrupção, mas elas mesmas são corruptas, né? Então o estudo deve ser sério, ou seja, deve-se estudar realmente. E estudar não é ler, estudar é diferente de ler. É ler, refletindo, tentando entender, tentando aprender, tentando perceber para que se pode aplicar o estudo. Bom, estudo sério, metódico. O que é estudo metódico? Deve-se ter um método para estudar, né? Então isso significa, por exemplo, a pessoa resolveu fazer um curso universitário. Então ela entra, ela é aprovada, os professores, o curso tem um método. Então vai haver seminários, apresentações, vai haver palestras, provas, e para isso a pessoa deve estudar. Então os metódicos são os métodos pelos quais a pessoa vai aprender. São os métodos que a pessoa vai utilizar para aprender. Sério, metódico e continuado. Estudo deve ser continuado, deve ser uma coisa natural. Não existe, eu estudei no período, como eu, por exemplo, eu estudei, fiz letras de 91 a 94. Eu aprendi tudo. Não. Tanto que depois eu fiz curso de especialização, de 2000 a
2000 a 2002 eu fiz o mestrado, aprendi tudo? Não. Eu aprendi bastante coisa ao longo do tempo, mas eu sempre estou aprendendo. Atualmente, por exemplo, eu ainda estudo. Eu estudo Google Ads, né? Eu mesmo anuncio no Google Ads. Eu estudo marketing digital, tem relação com isso. Informática tem relação. Então eu sempre estou estudando, né? Sempre. Eu estou conversando com alguém, ou eu estou lendo alguma coisa na internet. Eu estou procurando maneiras de aprender. Bom, por que o estudo deve ser sério, metódico e continuado? Porque simplesmente tem conhecimento quem estuda. E por que se deve ter conhecimento? Porque nós só fazemos uma coisa bem feita a partir do momento que nós estudamos e temos conhecimento sobre aquilo. Então eu posso dar exemplo, eu vou dar exemplo de duas áreas que são as áreas que eu mais domino. A primeira é o espiritismo. O espiritismo, que essa área está relacionada à área da religião. É uma área que eu considero importante. Mas o espiritismo, ele tem três aspectos. Ele tem o aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Muitas pessoas se dizem espíritas, mas nunca estudaram os livros básicos do espiritismo. Eu não vou detalhar isso aqui. Meu objetivo é dizer que a pessoa... Meu objetivo é enfatizar, é ressaltar que a pessoa só tem conhecimento estudando. Não estudou, a prática da pessoa, a vivência da pessoa vai ser muito deficiente, com certeza. O mesmo acontece, a outra área que eu gosto muito e conheço, porque é a área que eu estudei, a educação. Muitas pessoas não estudam. Claro, muitas pessoas têm diploma universitário, porque para ser professor é preciso. Vou dar um exemplo básico que eu já dei outras vezes. Professor que vota em partidos de direita, que são partidos que não beneficiaram nunca o próprio professor. Como, por exemplo, por muito tempo no estado de São Paulo, o PSDB. Um partido que nunca ajudou os professores. Não só os professores, como o povo. Mas eu falo não ajudou os professores porque sempre havia professores que votavam no PSDB. Isso é falta de conhecimento. É despreparo tanto em relação à educação, como em relação à política, à história. Então a pessoa precisa estudar. Recentemente, elegeram o pior presidente do Brasil, um desastre, o Bolsonaro. Felizmente ele saiu, agora vai entrar o Lula novamente, o melhor presidente do Brasil. Sai o pior presidente e entra o que já é o melhor presidente, porque governou 2 eleições e vai governar a terceira. Por que eu falo isso? É questão de preferência política, de fanatismo político? Não. É questão de conhecimento, é questão de realidade, é questão de fato. Então falta isso para as pessoas. Eu sempre insisto e estou gravando um vídeo sobre isso. E com certeza não vai ser o último. Não é o primeiro e não vai ser o último sobre esse tema. Eu considero este tema muito importante. Uma pessoa com conhecimento, ela faz o que ela tem que fazer consciente de que ela está fazendo certo, consciente de que ela está tomando a decisão certa, né? Se é
por exemplo, bom, a pessoa consciente, se ela tem que... Você que está assistindo o vídeo pode pensar em várias situações. A pessoa que tem conhecimento, ela faz aquilo que ela tem que fazer de uma maneira consciente. Mesmo que outra pessoa chega e fala para ela: ó, você está fazendo errado. Mas ela é consciente de que aquele modo que ela está fazendo é o modo correto, é o modo seguro. Então o vídeo, a mensagem era essa: o estudo deve ser sério. Olha a palavra, as palavras: estudo sério, metódico e continuado. Sério, porque não se pode fingir que estuda. Há pessoas que fingem que estudam. Deve ser metódico. O método, eu diria, que começa do começo. Uma coisa engraçada, né? Parece até errado falar, mas claro que vai começar do começo. Infelizmente não é claro, porque há pessoas que começam a estudar do fim. O exemplo do Espiritismo, por exemplo, que eu conheço bem, há pessoas que começam a estudar da Gênese. Gênese é o último livro a ser estudado. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Educação. Há pessoas que querem opinar sobre educação, mas nunca estudaram bem educação. Há pessoas que, por exemplo, não conhecem Paulo Freire, por exemplo. Há pessoas que nem sabem escrever direito. Isso, eu não estou denegrindo ninguém. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas devem... todo mundo tem deficiência, mas as pessoas devem estudar para diminuir ou não ter mais deficiências, para ter o menos possível. Então o estudo sério, metódico e continuado é a única maneira de se obter conhecimento. E conhecimento é necessário para não tomara que nunca passemos por uma situação semelhante a que vivemos do governo do Bolsonaro, por exemplo, que foi um erro gravíssimo de muitas pessoas ignorantes que negaram e negam ainda a ciência, pessoas que não dão importância para a educação, né, e por isso negam a ciência, né, pessoas que na pandemia se comportaram muito mal, tanto que já há notícia de que está vindo uma nova onda de Covid, os casos estão aumentando. Tomara que não aconteça o que nós já vivemos, que foi muito ruim, né? Tudo isto é decorrente de falta de conhecimento. Acredito que a mensagem tenha sido dada. Agradeço por você assistir a este vídeo. Peço que você curta este vídeo. Peço que você se inscreva no meu canal. Peço que você também assista aos outros vídeos e curta os outros vídeos. Há, por exemplo, um vídeo que fala sobre o planejamento semanal de vídeos. Peço que você assista esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.